Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje, naquela linha que nós estávamos conversando há uns programas atrás sobre o declínio do Ocidente, eu vi aqui um trabalho do rapaz aqui chamado, um professor na realidade, Jiang Shueqin, acho que é Shueqin que fala, Jiang Shueqin. E o Shueqin, ele é um educador e um escritor chinês, conhecido por opiniões e publicações sobre a reforma educacional que ele fez na China, ou que ele influiu, né? Ele defende a necessidade de reformar o sistema de ensino chinês, incentivar a criatividade e a diversidade, contrastando com aquele foco tradicional de avaliações padronizadas que os chineses também padecem. E ele andou conseguindo algumas inovações. O foco dele, a especialidade dele é exatamente focar nas inovações, nos desafios do sistema educacional. Ele fez inúmeros trabalhos, né? Ele é envolvido com a Moonshot Academy, a Global Education Innovation Initiative, que é a iniciativa global de inovação e educação da Universidade de Harvard. Ele colabora com pesquisas sobre inovação educacional, ele também é colunista e colaborador do New York Review of Books. Então, esse trabalho meu aqui é baseado num programa que ele fez com um desses periódicos, vídeos periódicos aí, só que no caso é traduzido para o português, uma entrevista. E eu quis saber, porque nessa entrevista ele faz comentários a respeito do que está acontecendo com as gerações Z e a mais atual, que eu suponho seja alfa para o seu futuro, ou as que ainda sejam mais recentes, ou que estejam buscando seu lugar no futuro a partir de agora. O que vai acontecendo? Ele vai falando sobre o declínio do Ocidente com relação à questão das gerações. E ele menciona aqui o Oswald Spengler, com o ciclo vital das culturas, o Thomas Piketty, que é a desigualdade econômica, o Arnold Toynbee, que fala do fracasso em responder a desafios quando a sociedade começa a ficar estanque, não muda nada, se fossiliza, que é a briga que ele tem, né, de transformar aquele ensino tradicional numa coisa um pouco mais diversificada, porque a sociedade hoje em dia é extremamente diversa, ela é muito grande, e muita gente pensando, e muita gente falando, muita gente se expondo, muita gente tirando de dentro de si uma forma diferente de ser. Isso tudo tem que ser aglutinado em somar para a sociedade, e não fazer aqueles modelos estanques e tentar encaixar as pessoas. Então, mostrando os comportamentos sociais nessas hipóteses aí, tanto do Spengler, quanto do Piketty, quanto do Toynbee, e que nós estamos falando disso, né, que ele falou, vamos considerar os parâmetros que confirmem essa tese de declínio. Mas também existem parâmetros que discordam da tese de declínio, ao menos dizendo que não é exatamente um declínio, mas uma transformação. E é claro que o Ocidente, no momento, ele cede o espaço, a importância orgânica mundial e central que ele teve para outras culturas que vicejam, e o mundo está se tornando multipolar, não resta a menor dúvida. Agora, esse declínio, ele até porque o mundo é diverso, o declínio talvez esteja havendo realmente o declínio do império, daquela questão da dominação econômica, da questão da colonização, mesmo que não seja de territórios, mas seja de ideias. Isso está declinando, mas o Ocidente continua compondo, e essa multipolaridade, essa multilateralidade e polaridade na conversação entre os países das culturas. E, portanto, isso é uma transformação do Ocidente, né? E essa transformação, por acaso, se torna também uma transformação mundial, porque hoje em dia é muito pouco provável que as descobertas daqui não influenciem lá, que as descobertas de lá não influenciem aqui e vice-versa. O sul global que nós somos emerge, mas nós aqui, pelo menos aqui na América do Sul, América Latina, somos muito alinhados com as ideias do Ocidente, né? Nós temos uma dominação cultural do Ocidente, tanto na música quanto na forma de vestir, de trajar, aquilo que nós achamos que é importante. Os lugares onde nós preferencialmente viajamos, porque achamos que lá é que tem a cultura, que é a cultura que nós almejamos, e essa cultura hoje em dia está em transformação. Nós estamos sendo obrigados a olhar outras culturas, as culturas do Oriente, as culturas da África, e rever as culturas do próprio Ocidente. Então o Sul Global ele tem um papel também, porque ele também tem a cultura. O Brasil, por exemplo, é um país cheio de cultura,
cultura diversa, inclusive na culinária, no vestimento, no pensamento, na filosofia. Isso também se estende para a América Latina. Então, essa transformação, de qualquer forma, como que esse pano de fundo da base às gerações que estão chegando aí, que herdaram esse mundo, né, que são herdeiros para bem e para mal, né, de acordo com os parâmetros, tanto os parâmetros que falam a favor do declínio, quanto aqueles que falam da transformação e da integração com o restante do mundo multipolarizado. A gente pede, então, nessa pesquisa que foi feita aqui, principalmente dentro das IAs, mas não apenas, tem artigos aqui que eu fiz algumas cortes e tal, mas isso não vem ao caso. Vamos então à questão como as gerações Z e Alpha e as mais recentes são ou serão afetadas pelo declínio do Ocidente. Isso aqui passa a ser um ensaio crítico, embora um Frankensteinzinho, né, que a gente vai juntando vários pedaços de textos aí. Então, o primeiro problema é do método. Quando a gente fala em declínio do Ocidente, nós entramos em 3 tradições interpretativas muito diferentes: orgânica cíclica, socioeconômica, funcional e institucional. Olha bem, orgânica cíclica, porque organicamente as sociedades funcionam dentro de um ciclo em que aquilo fica chegando ao apogeu e cai. Socioeconômica, que passa por uma coisa similar, mas que também tem a ver com a pujança, com a criatividade e com a capacidade de transformação da matéria-prima, das ideias, de crescimento e tal. E funcional institucional, ou seja, como que a sociedade funciona em termos de Estado, como que ela se estabelece, como que o Estado permite e ajuda que as sociedades cresçam e abracem, acompanhem as evoluções econômicas e cheguem aos seus apogeus dentro daquela ciclicidade, organicidade das gerações. Que isso aí tem consequências práticas nos jovens, porque nascem, eles se educam, eles trabalham, se mobilizam politicamente e imaginam o seu futuro. Tudo dentro dessa tríade aí, orgânica crítica, socioeconômica, funcional e institucional. Então, nós vamos expor aqui os quadros de Spengler, Piketty e Toynbee, que não vou falar separadamente, relacionar esses comportamentos previsíveis das sociedades em cada quadro, indicar parâmetros objetivos que confirmariam, mas também poderiam refutar a tese de declínio, e por fim analisar como esse pano de fundo molda as possibilidades e estratégias das gerações A Z atual, a Alfa que está aparecendo e outras que vierem para frente, com autores críticos e outras fontes de leitura aí que eu não vou ficar mencionando porque toma muito tempo, né? Mas a IA, eu peço, né, que ela me traga as fontes, até porque eu tenho que saber se elas existem, né? Bom, primeiro, o ciclo vital das culturas do declínio orgânico, que seria o Spengler. Ele tem um nome do livro aqui em alemão, que eu não vou ler. Propõe culturas que elas nascem, florescem, envelhecem, morrem como organismos culturais, criatividade cultural, o virar-se ao mundo, dá lugar ao racionalismo, à urbanização e, por fim, há uma fase de civilização, de mecanização, que seria quase que uma segunda religiosidade, um cesarismo, ou seja, uma tendência a eleger uma realeza que paira sobre a sociedade, que a sociedade começou a ficar estanque. Então, para o Spengler, o Ocidente estaria numa fase meio tardia, ou seja, nós teríamos os esgotamentos das grandes energias criativas, a tendência de centralização autoritária, quando começa a aparecer essa segunda religiosidade. Isso aqui é uma figura de linguagem, naturalmente não é a religião que nós estamos falando, mas sim do cesarismo, né? daqueles indivíduos que aparecem como reis absolutos e criam castas, julgando que aquela casta ali chegou no definitivo, que aquele é o melhor, e essa sociedade não muda mais. E ela não mudando, ela fossiliza, né? Esse quadro então enfatiza fatores civilizacionais, espírito, mitos, formas simbólicas, mais do que medidas econômicas. Então daí para frente a sociedade começa a ficar, quase que como religiosidade mesmo, ela fica estanque e só com seus rituais. O Piketty já fala de desigualdade e dinâmica do capital. O Thomas Piketty, que é um economista, coloca o problema nas leis da economia política. Quando a taxa de retorno sobre o capital, R, supera a taxa de crescimento econômico, G, o que ele quis dizer com isso? O retorno de capital é quando você aplica o capital sem passar pela produção. E sem passar pela produção, você não implementa o crescimento econômico. Então, se a sociedade como tal ganha mais aplicando dinheiro em CDB, essas coisas, e ele tira, por exemplo, 5% de lucro,
E se ele for implementar, colocar esse dinheiro numa produção econômica e ganhar 2% de lucro, não tem Cristo que vai convencê-lo a fazer o contrário, né? Porque ele vai achar que por fazer bem à sociedade é por ser melhor para o país. Então, quando esse ganho de capital é superior ao ganho com crescimento econômico, a desigualdade se estabelece, a acumulação de riquezas se concentra na mão de poucos, isso fragiliza a mobilização social, fragiliza as instituições democráticas e fragiliza a coesão social, porque a casta de cima não quer sair de lá e impede a mobilização dos mais lá embaixo. Então essa leitura não é fatalista, é uma trajetória que pode ser alterada por políticas fiscais, redistributivistas, institucionais, mas ainda assim, se você não tiver um insumo para que as pessoas pensem em crescimento econômico e investir em produção, a sociedade vai tornar, nós vamos viver cobrando imposto, não vamos conseguir insumo para nada, quer dizer, que tem que haver uma transformação de mentalidade. Então o Piketty, ele descobre aqui, na realidade, uma mesma faceta do Spengler, né? Mas é uma outra visão. Para Piketty, o risco contemporâneo é um capitalismo desigual que mina a confiança social e oportunidade para novas gerações. Nesse momento, o capitalismo ele começa a ter que ser pensado e ser transformado, né? O Toynbee, que fala do desafio da resposta, ou seja, a petrificação social. Aqui o Toynbee já está falando mesmo da fossilização. O Toynbee analisa civilizações por sua capacidade de responder criativamente a desafios. Quando a sociedade envelhece, não necessariamente do tempo que passa para as pessoas, mas quando ela envelhece de mentalidade, ela se torna menos capacidade de enfrentar desafios. O fracasso em dar respostas originais leva à fossilização social. Por exemplo, a meninada, esse chinesinho que eu falei aí, ele estava falando que hoje em dia os meninos aqui no Ocidente, aqui que eu digo assim, porque nós seguimos aqui a orientação dos principais países do Ocidente, Estados Unidos, a Europa, os países da Europa e tal, né? Nós somos sul global, né? Global. Padecemos de todos os males que inclusive o próprio Ocidente faz contra nós. Mas a nossa mentalidade é a mentalidade de Ocidente, que nós somos colonizados, né? Mentalmente e culturalmente. Então aqui do lado de cá, o que acontece? Os meninos ganham, pensam mais em ganhar dinheiro com o processo da internet, aquele negócio de empreendedorismo, não só das classes mais baixas, como das classes médias para cima também. Então, o camarada ganha ali uma meia dúzia de pataca ali e sai, vai para uma praia, sai, vai jogar um vôlei, tá? Não estou dizendo que está errado. O problema é que ele não implementa mais estudo, ele não busca mais recurso para si, ele estabiliza numa certa posição, principalmente se ele tiver algum tipo de família que possa bancá-la até certo ponto, ou que ele possa trocar uma cebola ali, ou que ele possa morar com alguns, de forma que ele tenha custo baixo. Ele não pensa em crescimento pessoal particular, ele pensa em ganhos pequenos, ele para de estudar para chegar a postos mais lá na frente, porque ele começa a pensar naquele desgaste, porque nós vivemos dentro do neoliberalismo, que ele está sendo explorado, o que de certa forma está certo, mas isso significa que o neoliberalismo conseguiu fossilizar essas camadas. Então é isso que está levando ao declínio e que pode ser a força de transformação se alguém abrir o olho. É disso que eu estou falando. Então, a fossilização social, as elites não respondem mais e os movimentos se radicalizam. Aqui há uma ênfase nas respostas coletivas e institucionais. 2 pontos: decadência, quando a sociedade perde a flexibilidade criativa, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui parados pensando que nós somos o máximo. De repente, eu digo nós aqui do Ocidente, suponhamos que eu esteja falando lá dos Estados Unidos ou da Europa, em algum lugar da Europa. Quando você viaja, conforme aconteceu com um grupo de empresários aqui do Brasil, que foram conhecer, viajaram não sei quantas horas para ir para a China, para ficar lá meia dúzia de dia, mas para conhecer eles fizeram muito bem, fizeram certo, foram lá. Quando chegaram lá, eu não sei se isso é o bom, se isso é o ruim, se isso é o pior, se é o melhor. Eu sei que quando eles chegaram lá, eles passaram numa determinada empresa, a primeira que eles conheceram, que era a maior delas, eles passaram por 12 galpões, onde eles só viram máquinas automatizadas trabalhando freneticamente, sem um único empregado. Existiam alguns em cabines, em controles, mas por etapa que eles passaram lá, em várias empresas, eles não acharam os funcionários. Depois foram conhecer alguns funcionários, porque eles perguntaram se ali havia funcionários, né?
E os chineses ficam rindo porque eles sabem que nós aqui não estamos por fora de tudo. Eles já descobriram materiais que são mais econômicos aqui, baterias que são mais econômicas. Eles têm uma pujança, uma força, porque eles estão na inércia do desenvolvimento. Mas por que eles estão na inércia do desenvolvimento? Porque eles vieram de períodos terríveis, períodos de grande escassez, períodos em que eles foram guerreados, que eles foram humilhados, né? E que acabou que se estabeleceu lá um regime comunista que conseguiu reunir aqueles pobres todos, satisfazê-los todas nas suas necessidades básicas, organizar a sociedade, delimitar fronteiras, expulsar os invasores. Foram crescendo até que apareceu, esse foi a fase da organização com o Mao Tse Tung. Depois apareceu um luminar lá que falou assim: se nós abrirmos a economia, nós vamos conseguir trazer coisa cá para dentro, nós somos trabalhadores, somos competentes, somos capacitados, planejar a sociedade dele. Então, quando a coisa começou a dar certo, eles pegaram aquele viés, aquele brilho, né, do crescimento, e eles tiraram, nesses últimos 30 anos, eles tiraram 800 milhões de pessoas, quase 1 bilhão de pessoas da miséria absoluta. Óbvio que lá ainda tem pobres, mas não é o paupérrimo pobríssimo que não tem nem casa para morar, não. É o pobre, é o que ganha menos. É o que ganha o salário mínimo deles lá, que é 7 vezes maior que o nosso aqui. Então, eles cresceram muito, né? Eles têm outras perspectivas, eles estudam filosofia, eles querem conhecer tudo no mundo, eles querem conhecer cada pedaço, cada esquina, cada história. Por quê? Porque eles estavam alijados disso tudo. Bom, comportamentos sociais previstos em cada hipótese. O que muda na prática? Vamos ver se prevalecer o quadro do Spengler, que é o declínio cultural orgânico. Ora, ceticismo e desânimo cultural. A juventude sente perda de sentido teleológico, valorização na nostalgia e micro-relatos locais. Aqui no Ocidente, vou continuar chamando aqui de Ocidente, porque a nossa cultura é ligada ao Ocidente. Aqui no Ocidente, na cultura do Ocidente, nós estamos padecendo de muita nostalgia. Nós estamos com retropia aqui no Ocidente. Inclusive os pais estão falando, os próprios filhos estão falando. A gente busca, eles estão buscando as músicas, por exemplo, as peças, as figuras de valor, as figuras de arte da minha época. E eu tenho quase 70 anos, eu tenho 69 anos. Eu vou fazer 69 agora, semana que vem. Então, estão procurando da minha época. Por quê? Porque no agora é tudo massificado, tudo pasteurizado, tudo muda muito rapidamente, tudo perde valor. É fabricado para ser assim. As letras são fabricadas assim como se fosse numa garagem. Então, atualmente nós estamos alguns lugares padecem de autoritarismo populista, né? Figuras chamadas fortes que prometem ordem e sentido. Isso aí é o cesarismo, né? E que inclusive apelam para a religião, falam bobagem, fazem bobagem, mas eles têm uns 20% da sociedade que são ligadas a essas pessoas, e eles ganham espaço porque a competência do cesarista, dessas figuras fortes, desses populistas imbecis, é que eles falam a linguagem mais rasa. Os silogismos deles são fracos, mas são fáceis de entender. Eles têm a privatização dos projetos de vida, o menor investimento em projetos coletivos de longo prazo, aumento do individualismo, que a pessoa se defende, fica defensivo. Agora, se prevalecer a dinâmica do Piketty, que seria a desigualdade crescente, ou seja, se a análise for por esse lado, fragmentação de oportunidades, quer dizer, uma parcela jovem do átomo móvel, né, com acesso à educação. O átomo móvel seria aí o indivíduo passivo de ser educado. A educação e a tecnologia, uma outra parcela precarizada, sem herança do capital, sem capacidade de se ver educada. Isso é uma desigualdade. Isso aí nos leva ao que Spengler falou. Essas pessoas mais precarizadas, elas vão se ligar ao cesarismo, aos líderes. E isso se torna uma massa grande que repercute numa massa vizinha, que às vezes não acredita naquele líder, mas segue com medo de perder o pouquinho que tem. Quer dizer, uma sociedade parada, uma sociedade temerosa, uma sociedade pequena, precarizada. A radicalização econômica e política, os movimentos por redistribuição, que são chamados de esquerda, qualquer movimento de cobrar imposto, por exemplo, de quem ganha muito. Aqui no Brasil, por exemplo, quem ganha muito dinheiro não paga imposto. Deveria ser progressivo, porque se ele ganha muito mais, ele paga muito mais também. Isso não é assim. Ele paga um percentual, por exemplo, quem é bilionário aqui paga 27% de imposto de renda. Quem não é bilionário nem milionário, que é um trabalhador comum, também paga 27%. Proporcionalmente, quem paga mais?
de acordo com o seu salário. Quem paga mais é o que ganha menos e paga 27%. Isso é um exemplo, existem outros. Então, a reação identitária, que é uma reação mais da direita, em disputa por políticas fiscais e morais. Sempre entre o moralismo no meio, entre o líder lá, o cesarista, que começa a falar abobrinha e começa a dominar, e isso aí você tem, e esse dominador, ele fala em nome dos muito grandes que bancam ele, para poder apacentar os muito precarizados. Então essa é a desigualdade crescente. Estratégias pragmáticas, aumento do empreendedorismo precarizado, é aquele negócio dentro da gig economia, né, os portfólios dos careers, né, como substituto de carreiras estáveis. Então o camarada fica achando que ele é patrão de si próprio, que ele está no corre, que ele está correndo atrás, que ele que faz o horário dele, e ele não quer saber se ele tem uma previdência, se ele está pagando uma aposentadoria, porque ele acha que disseram para ele que tudo isso é lixo, que isso não é direito, que isso é lixo, que ele está encostado. Na realidade, isso aí é distribuição de renda obrigatória, porque ele é precarizado e tudo dele é tirado, e ele trabalha pela migalha, e ele não entende isso. E esse papo que eu estou falando aqui é visto por esses caras como papo de esquerdista, progressista, quando na realidade eu estou falando de fatos. Essa sociedade está caindo. Inclusive ele cita aqui o Ladislau Dalbor para mostrar isso aí. Agora vamos se prevalecer o diagnóstico de Toynbee, que é o fracasso em capacidade de resposta. Estagnação institucional. A juventude vê instituições, os partidos, os sindicatos, as universidades como coisas incapazes de responder a clima, seja climática, seja de desigualdade social, seja questão de você pagar mais, do rico pagar mais imposto, seja da tecnologia chegar até ele, seja da tecnologia resolver o problema dele ter questões de saúde resolvidas, dele ter acesso a remédios que salvem a vida dele. Ele sente uma estagnação institucional, ele sente que as instituições perderam força para fazer algo por ele, né? E por quê? Experimentação civil, emergem forças experimentais de organização, cooperativas digitais, movimentos locais, educação alternativa como tentativa de resposta criativa, mas respostas locais, pulverizadas, que politicamente não se unem para poder fazer frente a esse massacre de meia dúzia de bilionários situados nas grandes plataformas, que é exatamente o que está acontecendo aqui no Ocidente. Você olha lá para a China, você vê que as plataformas lá são deles e não tem o poder. O povo, né, o chamado... a palavra povo aqui me atrapalha um pouco, né? O cidadão, né? O cidadão lá de qualquer qualidade funcional, ele está protegido pela Constituição. Ah, você está falando bem da China? Não, estou falando dos fatos que emergem de lá, né? Se você falar bem é outro papo. Tem coisa ruim lá? Tem. Não tô falando da China, estou falando dos fatos. Vamos lá, parâmetros objetivos. Como confirmar ou refutar o declínio? Olha, parâmetros para confirmar a tese do declínio. Declínio sustentável e peso econômico relativo. Participação do Ocidente no PIB mundial em paridade de compra e nominais por década tem caído, né? Dados recentes, participação relativa da União Europeia mais os Estados Unidos está diminuindo dramaticamente frente à China e à Ásia. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm crescido, eu não sou muito a favor desse negócio de crescimento, mas tem crescido uma média de 1,2%, decresceu há alguns anos, durante a pandemia teve decréscimo, a China veio estável 10%, quando ela caiu para 7%, 8%, agora ela deu uma caída estratégica para 5% e está retornando a um patamar mais alto. Quer dizer, a Ásia, não só a China, como Coreia, como Vietnã e outros países ali, Camboja, os países ali, estão crescendo a taxas muito maiores que o do Ocidente. E isso se repercute aonde? Em tecnologia, em conhecimento e em estudantes dentro da escola produzindo tecnologia. Resumo. Nós não estamos vendo o que eles estão fazendo, porque nós não olhamos para lá, porque nós achamos que eles são porcaria, que eles são pouca coisa. Todo mundo, quando fala de produto chinês, acha que Xing Ling, não, a tecnologia chinesa já superou o Ocidente, né? A Huawei já superou o iPhone, não é isso? E não estou falando bem da China, não, estou falando do fato, ok? Então, aumento persistente da desigualdade. Quando lá o ganho... com a financiarização da economia, modo que a produtividade. Nas séries históricas, concentrações de riqueza elevada e herança macroeconômica. Isso é verdade. Erosão das instituições democráticas, queda na confiança, fragmentação partidária, episódios autoritários. Observe no Brasil, por exemplo, que você não distingue mais um partido do outro, né? Mesmo quando você chega lá para aquele lado ali que é a esquerda, a operacionalidade da esquerda dentro dos partidos, dentro do Congresso, ela não se distingue tanto dos outros
Eles pensam em eleição, eles não pensam em discurso e posicionamento político. Por quê? Porque não tem espaço, as pessoas não ouvem ele. Ou eles ganham a eleição e ocupam aquele espaço para tentar fazer uma coisa por alguma base de sociedade, ou eles vão ser alijados e esse ponto vai crescendo cada vez mais. Mas por que não ganha espaço? Porque não tem espaço. Quando a esquerda esteve no poder, ela não fez aquilo da qual ela é acusada, que é fazer a cabeça dos outros. Ela não fez isso. Ela foi para o poder e foi republicana, governou lá no ar-condicionado, bateu papo, conversou, enquanto ela pensava e articulava politicamente, o outro articulava de maneira bandida, de ganhos de grupos, e esses grupos é que conseguiram. Então nós temos uma crise de democracia liberal aí muito grande. Declínio demográfico e perda de capital humano. As sociedades ocidentais, principalmente a Europa e também Estados Unidos, elas estão com envelhecimento e baixa natalidade, dificuldade de renovação geracional sem imigração. É verdade. Porém, esse fato não é um fato só deles. Tá? A sociedade japonesa está decrescendo, a sociedade chinesa está decrescendo, a Índia acabou de passar a China, que foi superabitada há séculos, e a Coreia também. Então esse declínio demográfico ele está fazendo falta aqui na Europa, porque aqui no Ocidente, porque no Ocidente esse declínio já vem de muito tempo. E eles agora estão acordando. Então eles estão ficando sem seus nacionais, estão sendo obrigados a conviver com os imigrantes. Eles não gostam da cultura do imigrante. Uma boa parte da cultura do imigrante são de países muçulmanos, que eles próprios viviam lá dentro enchendo o saco. Então eles viraram o alvo, né, desses países. Quando o nacional do país sai dali, ele pensa logo no dominador, que é a cultura que ele conhece, que é a cultura que o cara ganha melhor do que ele, que vive melhor do que ele vai para lá. Bom, perda de vantagem tecnológica e militar estratégica, a queda de investimento relativo em inovação, controle de cadeias tecnológicas. Inclusive, essa perda militar estratégica aqui, os Estados Unidos, por exemplo, e a Europa, os Estados Unidos investem muito militarmente, e a Europa também está investindo agora, porque acha por bem fazer isso por causa da questão da OTAN lá e parará. Não vou entrar nesse detalhe. Mas, preste atenção, em questões de sofisticação militar, o Oriente começou a crescer. Então, eles fabricam menos quantidades, mas estão fabricando tecnologicamente mais qualidade que ultrapassa o Ocidente. Daqui a uns tempos, com o menor número, eles vão ser mais eficientes. Então, o Ocidente tem que tomar cuidado com isso, porque se amanhã o Ocidente resolver chamar o Oriente para a guerra, ele vai perder, né? Se é que o Oriente vai aceitar, porque o Oriente não é besta. Mas, vamos ver. Parando, porque hoje em dia qualquer guerra vai ser nuclear, né? Parando para discordar ou interpretar como transformação. Bom, vamos raciocinar agora que seria uma transformação. Como é que seria isso? Inovações contínuas e resiliência econômica. Existe uma liderança em ciência, tecnologia e serviços de alto valor, capacidade de adaptação institucional. Esse argumento é do Ian Morris, do Niall Ferguson, Geografia, Instituições e Killer Apps, que podem manter vantagens. Eu não sei se isso é verdade, não tenho capacidade e conhecimento suficiente para dizer. Eu leio muito tenho alguns livros desse Niall Ferguson aqui, mas eu acho ele um pouco ortodoxo aqui do Ocidente. Ele não tem uma visão muito boa. Ele é um estudioso, né? Quem sou eu para falar dele? Mas assim, do pouco que eu leio dele. Esse Ian Morris eu confesso que eu não conheço. Eles estão falando aqui da redistribuição e políticas corretivas. Se políticas públicas, impostos progressivos, educação pública forte e renda básica, regulação de tecnologia podem conter desigualdades, o declínio pode ser revertido. Sim, mas isso aí é um manual que você pode fazer uso. Nós não estamos fazendo uso. É isso que nós estamos constatando. Multipolaridade sem decadência. O surgimento de potências asiáticas pode significar apenas uma recomposição do poder. É óbvio que está havendo uma recomposição do poder. Não existe uma morte civilizacional. Não estou dizendo que existe morte civilizacional. Ao contrário, eu acredito que o Ocidente vai se recompor, porque lá na frente ele vai descobrir, o jovem não vai ficar o tempo todo morto, desmaiado, olhando para o tempo, esperando as coisas acontecerem, os pais vão morrer, a renda deles vai acabar, eles vão ter que correr atrás, vão ter que se reunir politicamente. Só que o ideal seria que eles conseguissem fazer isso antes, que o declínio fosse muito profundo, mas é óbvio que em algum momento essas civilizações vão acordar. Agora, quanto tempo? Ok? Quanto tempo esse declínio? Outra coisa, o declínio daqui não pode ser tão grande, senão a gente descompensa o mundo. O mundo estava descompensado porque o Ocidente
que era uma minoria, estava mandando no Oriente, no mundo, do resto do mundo. Agora, se o Oriente resolver mandar no mundo, tem que sempre haver essa multipolaridade, tem que sempre haver essa competição, porque o ser humano vai compor, vai ter que conversar politicamente. Se um dominar, estagna tudo. Como esse pano de fundo, como que ele molda gerações a Z e alfa? Então, esses cenários aí, aqui, é que são difíceis de avaliar. Eu vou ler aqui sem querer estar com a razão ou dar razão para os caras aqui. Uma herança desigual. Muitos da geração Z e quase todas da geração alfa crescem com menor probabilidade de herança patrimonial significativa do que gerações anteriores em contextos ocidentais. Isso é verdade. Isso pressiona por acumulação via trabalho, ativos financeiros e redes profissionais. Resultado, aumento de carreiras em plataformas freelancers no site Digs como fonte central de renda. Isso não é muito bom, tá? Ele fala isso sobre herança e capital. O ideal seria que os governos comecem, e nós não temos governos para isso, né? Os governos que estão aqui são todos governos que querem botar azeitona na empada dos que já têm a empada e azeitona com tudo, né? Mas o aumento de carreira de plataforma não é uma coisa legal, porque não nos dá conhecimento. Eu não estou falando de conhecimento de informática, conhecimento de saber trabalhar com IA, essas coisas não. Eu estou falando de você ficar militando na rede para ganhar grana, para fazer aquele negócio de influência, essas coisas, que isso aí dá um dinheiro nichado. E outra coisa, isso é nichado. Amanhã, quando você perde um nicho, você tem uma dor de barriga e sai da área, para você voltar, tem outro ocupando. Contraponto, setores de alta tecnologia e serviços profissionais ainda oferecem salários elevados para os melhores qualificados. Porém, o cara tem que procurar educação. Só que tem que os nossos governos não estão trabalhando a favor da nossa educação, inclusive a educação tecnológica. Então, o que a sociedade tem que fazer em termos de política? Tem que pedir não, tem que exigir com os nossos impostos de aplicar a educação. Então, a educação e o acesso digital permanecem em filtros centrais de mobilidade. Se você tem mais educação, mais capacidade, não é só educação crítica, inclusive, políticas públicas podem alterar esse quadro se você for um cara político que vai lá e tenta moldar aquilo que você votou. Se você ficar na esperança acreditando em Césares e líderes quase religiosos e fantasiosos e os cambal de Madureira, principalmente esses imbecis que aparecerem no mundo, aí nós estamos ferrados. Fragmentação identitária. Sob Spengler, jovens vivem muito um mundo simbólico em transição, menos narrativa nacional hegemônica, mais fragmentação cultural, existem subculturas online, identidades múltiplas, isso pulveriza demais, isso pode gerar alienação, mas também criatividade cultural distribuída. Claro, existe uma criatividade cultural distribuída porque as identidades vão brotando, mas se essas identidades não se juntam como classes ou como classes de pessoas que reivindicam do Estado, que sejam assistidas nas suas necessidades, porque todos pagamos impostos, você vai permitir que a fragmentação identitária faça com que cada identidade vá para um lado. Antes da identidade existe a classe a que você pertence, o local onde é que você ocupa na sociedade. Ativismo instrumental. Frente à desigualdade e crise climática, as gerações Z e alfa tendem ao ativismo pragmático, pretensões políticas menos por partidos tradicionais e mais por causas e ações locais online. Sim, mas elas costumam ser todas online. Ninguém vai lá suar a camisa, então fica por isso mesmo, depois ele vai dormir. Então eu me sugeriria, se as gerações conseguem responder criativamente, então elas podem redinamizar a sociedade. Senão, a petrificação vai avançar. Se ele for para casa, se ele fizer um ativismo só de internet, para dizer que fez dentro das redes sociais e depois ele for desligar o computador, não viu mais os amigos, os conhecidos, os que discutem com ele, vai para casa, vai dormir ou vai assistir Netflix, ele não vai contribuir com nada, ainda vai piorar. Saúde mental, expectativa de vida e planejamento familiar. Ansiedade e precariedade. Pesquisas recentes mostram um aumento da ansiedade e depressão em jovens ligados à insegurança econômica, perspectiva de futuro, fatores que limitam arranjos familiares e reprodutivos. Cuidado. Realmente o nosso problema aqui, limitando arranjos familiares e reprodutivos, está associado a esse desencanto. Porém, lá no Oriente, onde não existe esse desencanto, também está havendo uma questão de ansiedade e precariedade. Não de precariedade, mas de ansiedade. Por quê? Porque o indivíduo está trabalhando demais, porque ele quer conquistar muito. É necessário que as sociedades comecem a estabelecer limites para
aquilo que seria a segurança econômica, aquilo que seria ganho, aquilo que seria viver. Então nós estamos precisando de uma educação tanto para os que estão enriquecendo quanto para os que estão empobrecendo. Então o nosso problema aqui, de certa forma, é uma decadência de mentalidade, mesmo dos que estão ficando ricos. Tá? A gente está com menos mentalidade de viver, a gente está com mentalidade de gasto, por isso que eu sou um pouco contra esse negócio de crescimentismo. Migração e geografia das oportunidades, mobilidade como estratégia, jovens se tornarão mais móveis, vai haver migração interregional e para mercados com melhor oferta de emprego e habitabilidade, sendo que se isso for de país para país vai ter problema, porque hoje em dia a questão do imigrante está complicada. Países que acomodarem imigração e integração terão vantagem demográfica e econômica. Sim, se nossa sociedade está diminuindo, se nós começarmos a permitir que venham para cá pessoas estudadas, ou que queiram estudar, ou que queiram dar uma alavancagem e que sirva de mão de obra qualificada, eles vão alavancar a nossa sociedade. Mas aí tem a cultura deles que vem junto. Cultura e tecnologia, influência global descentralizada. Mesmo com declínio relativo, o soft power ocidental, que é mídia, educação e ciência, né, que é o nosso poder suave, permanece influente. Agora, a cresce, China e Índia. A Índia, hoje em dia, a China já cresceu muito e continua crescendo, mas a Índia ela está estratosférica. A Índia, quando você olha, ela está na Lua. Né? Então, isso configura um mundo com múltiplas referências culturais e profissionais para jovens. Tá? Inclusive, esse é do Asia Global Institute, esse dado. Tá? Exemplos concretos. O Piketty demonstra como a desigualdade cresceu em muitos países ocidentais desde o fim do século XX e propõe soluções fiscais e políticas redistributivas, ou seja, políticas com P maiúsculo, feitas por homens que não sejam demagogos. A leitura de Piketty ajuda a entender por que muitos jovens sentem que o sistema não lhes garante o futuro, porque o sistema é feito por canalhas, né? E não por políticos reais. O Spengler explica que a dimensão cultural da desmoralização e explica que alguns movimentos autoritários têm quem ganha apelo simbólico e, infelizmente, útil para interpretar retóricas de grandes narrativas que eles vão forjar, que atraem jovens desencantados. O cara está desencantado, aparece um imbecil com uma ideia muito boa, falando uma língua que ele consegue entender porque ele é pouco educado, ele fica achando que aquele é a salvação. Precisamos de educar o povo para as pessoas pararem de esperar pela salvação. Quem salva é o trabalho de muitos seres. Você pode ter uma liderança, mas ela não resolve nada sozinha. E o Toynbee oferece ferramentas diagnósticas. Se sociedades não respondem criativamente aos desafios tecnológico, ecológico e social, a geração mais jovem herda instituições petrificadas, fossilizadas, no que não sai do lugar. Útil para pensar estratégias de recomposição cívica. É o momento de você começar a pensar em jogar isso tudo no chão e criar uma outra sociedade. Críticos e alternativas. O Ian Morris argumenta que fatores geográficos de capacidade de energia e informação explicam a superioridade ocidental, mas isso não implica fim inevitável. Há mecanismos de reversão e recomposição. O Ian Morris argumenta que fatores geográficos, capacidade de energia e informação explicam a superioridade ocidental, quando ela existia, porque isso atualmente não existe. Neil Ferguson e outros destacam que os killer apps institucionais do Ocidente, que são a ciência, o Estado de Direito, a competição, que ainda funcionam com vantagens comparativas. Logo, o que se vê pode ser recomposição e não colapso. Mais uma vez eu discuto, isso aqui não é presente, isso já é passado. Tá? Eles também lá no Oriente, principalmente na China, têm os killer apps. O Mark Beeson e papers contemporâneos mostram que o chamado declínio pode ser, sobretudo, uma reordenação geopolítica, multipolaridade, e que a narrativa do declínio depende do que se mede. Sim, mas que, comparativamente, nós perdemos, o Ocidente perdeu ao que tinha e o Oriente ganhou do que não tinha. Então, temos que prestar atenção, sim, no declínio, senão o lado de cá vai ficar para trás. Como nós somos aqui nessa parte do sul global colonizados pelo Oriente, nós temos que começar a pensar, Ocidente, nós temos que começar a pensar e diversificar o nosso pensamento, que é o caso do Brasil fazer parte dos BRICS. Né? Recomendações práticas: diversificar capitais, além de capital financeiro, que graça aqui, construir um capital social, realmente criar um capital social humano, redes de competências digitais, literácia crítica, e não simplesmente estar na rede. Em um mundo desigual, essas formas de capital são centrais.
O Piketty sugere políticas públicas, jovens podem agir coletivamente para ampliar acesso à educação. É o que deveriam fazer. Inclusive, isso aqui tem o Dalbor que faz a citação. Engajamento institucional criativo. Reformar instituições locais, escolas, associações, em vez de apenas rejeitá-las. Não, elas já existem, vamos reformá-las. Toynbee aponta que responder criativamente é o antídoto para a petrificação. Aquilo que está ali fossilizado está ocupando espaço. Você desfossiliza para que aquele espaço viceja, senão você perde espaço. Mobilidade estratégica, aprender línguas, habilidades tecnológicas, as redes que ampliam opções geográficas e contratuais, conhecer os países com políticas de integração que terão vantagem demográfica, estudar outros países, o que eles estão fazendo em cada setor, luta por regulação e redistribuição, movimentos juvenis, políticos para pressionar a tributação progressiva, aos políticos que ocupam as cadeiras, estar lá para encher o saco deles, independente que eles sejam atores ligados ao establishment, ao mainstream, né? Cuidado com saúde mental e comunitária, construir espaço de suporte para enfrentar ansiedades ligadas à precariedade, bater na precariedade, mostrar ao precarizado que ele não é independente, que ele é apenas precarizado. Síntese. Não há um veredito unívoco. As três lentes de Spengler, Piketty e Toynbee iluminam dimensões distintas, cultural, econômico e institucional, que se sobrepõem na vida real. Existem sinais objetivos que alimentam a ideia de declínio relativo, mudança de peso econômico global, isso é verdade, envelhecimento proporcional, que também os outros têm, desigualdade persistente. Por outro lado, capacidade de inovação tecnológica, ainda temos centro de excelência. O Ocidente tem, né? Nós aqui no Brasil também. E nessas instituições sólidas e possibilidades políticas redistributivistas, porque basta você mudar essa política, explico por que muitos casos serão transformações e recomposições e não colapsos inapeláveis. Claro, colapso ele pode não existir. Autores como Morris, Ferguson, Bison defendem leituras menos fatalistas, mas eu creio que eles também têm estruturas de pensamento um pouco mais liberais, o que impede que eles vejam soluções como soluções alguns movimentos populares. Por isso que desconfio das opiniões deles. Para as gerações Z e Alpha, a pergunta-chave não é apenas se o Ocidente está em declínio, mas sim, porque seria muito mais óbvio a gente falar em transformação, né? Que instrumentos coletivos individuais construiremos para os riscos, para transformar riscos que temos em oportunidades que venhamos a ter. A resposta dependerá tanto de políticas públicas quanto de lutas redistributivistas, como no campo de Piketty, quanto da criatividade e capacidade de criar novas formas institucionais e culturais, como no campo do Toynbee, enquanto se mantém a atenção e tendência de longa duração descrita por analistas como Spengler no plano simbólico e até por historiadores como Morris e Ferguson no plano material. Muito bem. Então, nós já estamos aqui com 42 minutos de programa e eu queria falar muito rapidamente sobre o Jian Shiquin e vou falar bem rapidamente mesmo porque vai ficar muito grande se eu for até o final. Então, a afirmação, o World Population Prospect da ONU, participação no PIB mundial, ele está falando aqui, desculpa, eu li o lugar errado. A afirmação descreve a aplicação da teoria histórica de Oswald Spengler por Jian Shiquin para analisar a situação atual da civilização ocidental. Jian Shiquin, eu não sei se estou falando certo, tá? Ele está falando aqui no livro Declínio do Ocidente, originalmente publicado em 1918 por Spengler, a base teórica da tese da decadência, que é o que nós estamos estudando já a partir daquela época. A principal ideia de Spengler é a visão cíclica e organicista da história. Então, os sintomas da decadência: enfraquecimento da vitalidade espiritual, da cultura, predomínio do racionalismo e do cientificismo sobre forças espirituais e intuitivas. Isso aqui, o que o Spengler está falando e que o chinesinho lá está absorvendo, é que ele fala o seguinte, é que quando você fica muito racionalista e muito cientificista, você se sente muito superior. Então, outras coisas que não sejam muito pragmáticas, você não permite que chegue até você. Você começa a achar que você é o centro. Esse pensamento intuitivo ele deve ser base da nossa sociedade, tá? E com isso ele coloca o espiritual junto aqui. Crescimento da cidade cosmopolita. O fato de ter muita gente na sociedade distante da natureza perde a conexão com a natureza e com as tradições
né? Tradições boas, não estou falando de tradições fossilizantes, não. Corrupção da democracia por dinheiro, a plutocracia, né? Ascensão do cesarismo dos governos com líderes carismáticos que gostam, que se gostam reis absolutistas, eles se acham, o esgotamento das forças mentais, principalmente, ceticismo, ecletismo e uma sensação de vazio. Então, o que o Zhijiang Shiqin ele se apropria da ideia de Spengler? Seu argumento central seria que os problemas contemporâneos do Ocidente não são meras crises temporárias, são manifestações inevitáveis dessa civilização e decadência previstas pelo Spengler. E, para ele, a civilização ocidental estaria na fase avançada de decadência porque observa-se o fim da vitalidade, né? Burocracia excessiva, concentração de poder e riqueza, consumismo materialista excessivo, demasiado, pouquíssimo minimalismo, perda de um propósito espiritual, e esse propósito espiritual que não é necessariamente religioso, é uma visão transcendente da vida, algo que seria mais do que a vida, num sentido metafísico mais unificador, que pode até ser religioso. E o declínio estrutural, o argumento sugere que a decadência não pode ser revertida por reformas políticas ou econômicas, pois faz parte de um destino orgânico da cultura. Ela vai decair, mas aí você vai se recriar, né? O Ocidente não conseguiria mais se renovar ou adaptar, pois sua alma cultural já teria sido realizada todas as suas possibilidades. Então o que ele tem que fazer? Renovar. A ascensão de outras culturas. A decadência ocidental também se manifestaria na sua perda de hegemonia global para outras potências como a China e os tigres asiáticos, conforme a profecia de Spengler, de que a civilização ocidental acabaria por ser substituída por novas culturas em ascensão. Então, aí vem as propostas do chinês, né, na diversidade, para você recriar a sociedade. E ele trabalha em Harvard e, ao mesmo tempo, fez um programa na China. Quer dizer, ele tem a visão dos dois mundos, o mundo do Oriente e o mundo do Ocidente. O que ele visa aqui, o que ele diz para nós aqui, é que enquanto a nossa sociedade estiver imersa nesse tipo de coisa que eu já cansei de falar, que já repeti 500 vezes, nós iremos para uma decadência relativa. Nós precisamos da transformação. Nós, que eu digo, o Ocidente. E por que o meu sul global está aqui querendo ser Ocidente? É porque nós somos um país dominado culturalmente pelo Ocidente. As nossas ideias são as ideias do Ocidente. Gente, eu vou terminar, que nós já estamos com quase 50 minutos. Eu agradeço a sua atenção. Eu espero que você tenha gostado. Desculpa se eu falei muito rapidamente. Hoje eu falei mais dando a minha opinião e lendo apenas alguns parâmetros do texto. O texto é imenso, então eu fiz N resumos, por isso que ficou um pouco corrido, mas é válido esse tipo de pensamento. Vou pôr lá um título chamativo aqui para bastante gente ver. Gerações alfa, Z estão perdendo com o declínio do Ocidente, né? Não sei como é que vai ser essa coisa. Passa isso para frente, deixe seu comentário, deixe seu like, assine o nosso canal, tá bom? Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.